E a Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal mais 150 pessoas por envolvimento nos acontecimentos de 8 de janeiro. 16 foram consideradas executoras e 134 incitadoras. Todos foram presos e, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, mudaram o regime prisional e agora estão em casa com tornozeleira eletrônica e uma série de restrições. Coronel Gerson, só para a gente fazer um balanço aqui atualizado, né? Dos 1.400 presos pelos atos de 8 de janeiro, 294 entre homens e mulheres, então permanecem em regime fechado no sistema penitenciário no Distrito Federal. É verdade. E como nesse grupo, né, que foi denunciado agora e que nós acabamos de mencionar, existe um grupo bastante grande que estão indiciados como incitadores, e isso é uma questão de bastante subjetividade, porque eu não sei se essa acusação foi baseada em imagens, espero que sim, ou em algum tipo de informação que não nos chegou, mas o fato é que mais de 1.000 pessoas já estão arroladas e denunciadas de alguma forma como se tivessem cometido um crime naquele dia por se manifestarem ali na Praça dos Três Poderes, enquanto os crimes eram cometidos, e sim, houve crime de depredação, de vandalismo. Essas pessoas que estavam reunidas ali estão sendo arroladas como incitadoras ou como partícipes, ou até mesmo como constituindo uma organização criminosa. Bom, eu acho que, a bem da justiça, a bem da verdade, nós precisamos retornar aos fatos para enquadrar o que aconteceu naquele domingo de uma maneira mais honesta. Então, no domingo, logo no primeiro dia do ano, nós tivemos a posse do presidente Lula e o governo do Distrito Federal, o GDF, informou a todos os que estavam acampados na frente do QG do Exército que não seria permitida a manifestação de protesto durante a cerimônia de posse. E foi isso que aconteceu. Os manifestantes respeitaram e foi combinado com o GDF que o domingo seguinte, ou seja, o domingo do dia 8, seria reservado para as manifestações de protesto ali na Praça dos Três Poderes. Isso foi combinado, foi avisado pelas redes sociais, havia ônibus que estavam chegando na capital federal no domingo, outros que chegaram no sábado e alguns que chegavam no domingo de tarde, porque a manifestação seria de 2 dias, domingo e segunda. Essa manifestação, o intuito seria pintar ou colorir de verde e amarela a Praça dos Três Poderes, que no domingo anterior estava totalmente vermelha, com as cores do PT, do socialismo, do comunismo, ou as cores que representam aquele movimento e que saiu vencedor e que subiu a rampa no dia 1º. Essa manifestação, ela foi criminalizada, inclusive já havia uma iniciativa de criminalizar o próprio acampamento e tentava-se, de alguma maneira, desestimular que essas manifestações em outras unidades da federação continuassem. E a forma que foi organizada foi com antecedência, com a participação, inclusive, do ministro Flávio Dino, ainda não era ministro, mas ele esteve ali num protagonismo naquilo que aconteceu no dia 12 de dezembro, que teve a prisão do índio, do cacique Sererê, aqueles ônibus queimados, depois houve presença de bomba no aeroporto. Todos esses casos muito mal resolvidos, muito mal esclarecidos, mas davam um contexto de terrorismo, de atentados. E isso se consubstanciou no dia 8, quando aqueles manifestantes que foram escoltados pela polícia do governo do Distrito Federal, pacificamente, conduzindo suas bandeiras, com seus gritos, que se manifestaram ali, tiraram fotos, estavam, de fato, querendo demonstrar a sua insatisfação com o governo que foi eleito e assumiu, apesar de toda a controvérsia. Essa manifestação foi rotulada, foi agora estigmatizada de criminosa. E é importante, eu fecho o meu comentário, dessa ambientação, eu tenho sido até um pouco pernóstico, né, repetitivo, mas é importante porque essa ambientação, ela está demolindo a narrativa que está predominante e que, inclusive, justifica as inconstitucionalidades cometidas
não só pelo Tribunal Superior Eleitoral na fase anterior, mas no próprio Supremo Tribunal Federal, pelo próprio presidente da República quando faz a intervenção e pelo próprio Congresso Nacional quando respalda esse tipo de narrativa. Por isso, a CPMI do dia 8 de janeiro é fundamental por um dever de justiça com essas pessoas que estão injustamente arroladas como criminosas. Augusto, a Procuradoria-Geral da República então denunciou mais 150 pessoas, só para reforçar aqui, 16 foram consideradas executoras e 134 incitadoras. Como bem lembrou o coronel Gerson, incitação ao crime é um conceito bastante subjetivo, né? Bom, qualquer calouro de faculdade de direito de má qualidade sabe que você tem de fazer esse tipo de investigação individualizando os casos. Você tem de examinar caso por caso. Primeira pergunta, fizeram isso? Fizeram isso. Segundo, se os que tiveram o regime prisional modificado, porque não se comprovou nenhum envolvimento em atos supostamente ilegais, por que eles continuam castigados com o uso de tornozeleira eletrônica e outras restrições? Mas existem vídeos, filmes, fotos sobrando vinculadas ao 8 de janeiro, e é o que é um dos materiais que a CPMI, do 8 de janeiro, proposta por senadores e deputados, já com largo apoio nas duas casas do Congresso, pretende examinar. Ele foi examinado, isso aí? Quem examinou cada caso? Só o ministro Alexandre de Moraes não dá tempo. É a mesma coisa que você atribuir a um médico todas as cirurgias executadas em janeiro, fevereiro e março no Sírio-Libanês. Não dá. E lá só tem craque. São médicos de ótima qualidade. Então é o seguinte, soltar, como já foi dito, soltar é uma arbitrariedade, prender é uma arbitrariedade, tudo é um ato arbitrário. O ministro mostra com isso que ele faz o que quer. Isso precisa acabar. Precisa acabar e é muito simples. Julguem cada caso. Nós queremos que sejam punidos os responsáveis. Nós também lastimamos e não queremos que se repitam os atos, os apedrejamentos, os ataques às sedes dos três poderes que nós testemunhamos. Agora, punição de inocente, precisa acabar isso aí. E mais, é claro que foi um julgamento rápido. Eu não estou comparando as coisas, não. Mas o Che Guevara era o juiz. Ele se formou, se não me engano, em medicina, nunca exerceu. Ele era o juiz do pessoal que era levado ao paredão. Não estou brincando, não, nem exagerando, que esse assunto é muito grave. Sabe quanto tempo ele levava para julgar um caso? 30 segundos, meio minuto. Chegava e falava, você foi acusado, teu vizinho, de colaborar com a ditadura do Batista. E o sujeito ia para o paredão sem direito de defesa, sem nada. Os advogados acompanharam os casos. O plenário não tem nada a dizer. Uma pessoa julga tudo. Está tudo errado. Está tudo errado. E eu fico penalizado pelo país, com a situação do país. Quando eu vejo isso aí, mais tantas pessoas foram responsabilizadas. Com base em quê? Em quais leis? Em quais provas? O direito não se sustenta, um sistema jurídico não para em pé se ele não se amparar no cumprimento da lei. E o Brasil está fora da lei nesse aspecto. Então não adianta a gente se consolar com algumas poucas pessoas que são libertadas aqui, 10 ali, 3, tantas no Dia da Mulher, etc., porque é de um casuísmo horroroso, enquanto a gente vê o que acontece
no Rio Grande do Norte com os bandidos, resolvendo tudo e dizendo o que querem. Ninguém é rigoroso com eles. Ninguém é rigoroso com eles. Agora, precisa acabar. A eleição acabou, tá? Não tem mais nada em discussão. Há um novo governo que precisa começar. E, enquanto isso, a gente discute o 8 de janeiro. Vamos ficar paralisados nisso até quando? Que se abra a CPI, se instaure a CPI e que sejam punidos os culpados e definitivamente libertados os inocentes. Não existe a liberdade vigiada.